Você já parou para se perguntar que a pedra de tropeço pode ser você mesmo? Porque pedra de tropeço costumam é mais a parte do cristianismo, dos cristãos que usam essa analogia de pedra de tropeço, né? Que se você não agrega, então nem nem atrapalha. Só siga em frente. Não tô querendo puxar para nenhuma religião, só tô trazendo a analogia deles. E por que muitas das vezes você, quando se pega triste e não sabe o que está acontecendo, é o que? Muitas das vezes é a criança interior que está dentro de você. Eu vou contar uma história baseada em fatos reais. Tinha uma comunidade que tinha bastante criança. Sempre formava dois, três times de futebol de campo. Era o tamanho de uma quadra que suportava 4 na linha, 1 no gol, porém era um campo de terra. O nome desse local era condomínio. Hoje esse local nem existe mais. Estão construindo prédios lá nele. E sempre essas crianças iam lá jogar bola. Iam lá jogar bola, se divertir. Muitas das vezes esse campo no começo mesmo, bem no começo, ele enchia demais de gente. Era no tempo de 2003 até meados de 2007. Ele enchia muito, era criança e adulto jogando junto e rapaziada era alucinado no futebol. Aí uns começou a trabalhar, outros foi gerando um processo de maturidade que precisa passar, né? É essência isso, é essência. Muitas das vezes você não alcançou esse processo de maturidade. Por isso que está sofrendo um ciclo que possa até ser de mãe epidiana. Depois, se você quiser saber o que é mãe epidiana, você pergunta nos comentários. E aí a gente gera um vídeo ou comenta sobre. Porém, o tempo foi se passando, esse campo foi diminuindo de pessoas. Ele já estava lá era tão ritualístico esse lugar que ele era separado por graus. Um grau avançado, um grau intermediário e um grau abaixo. Quando o grau abaixo estava nesse local que era no condomínio, quando chegava o intermediário, a rapaziada saía porque não conseguia conciliar. Ou se chegasse a rapaziada de alto nível, ele sacava. Falava, ó, sai que a gente vai jogar e pronto, e acabou. Na época, essa rapaziada de grau mais alto, eles jogavam o tal do contra. O contra era o quê? Montava-se um time e faziam o confronto. E fazia o confronto, o melhor que vencia, aí juntavam as moedinhas lá
e ia muitas vezes valendo uma, uma garrafa de Dolly, que o Dolly na época era 1,75. Hoje vai saber quanto tá o preço de um Dolly, R$7, R$5. E era... o pau comia solto, lá ele. E esse processo aí foi... as crianças foi gerando, foi passando de geração para geração. E quando foi se alavancando num status mais forte, chegou um estado que chegou uma pessoa, chamou a responsabilidade e montou um time. Esse time, não vou expor o nome do time, esse time ficou aí pelos... o número exato de tempo eu não vou saber informar, senão eu vou estar já maquiando a história, né? Porém, esse responsável que tava com esse time, ele, por causa de processo de maturidade da vida que não dá pra seguir, ele libertou a criança interior dele. Aí chegou outra pessoa, pegou esse time e montou outro time baseado em cima das peças que tinha com esse time. E montou outro nome. Não vou gerar também o nome do time, que não cabe aqui, né? Ficar citando. E o que acontece? Esse responsável que montou esse time, pegou do outro responsável, o que ele queria? O que ele queria, ou possa ser que ainda quer. Não tô falando que o próprio não tem a criança interior dentro dele liberta, dentro dele presa, né? Por causa que possa ser que eu esteja falando isso também, que eu esteja a criança dentro de mim presa, você que está vendo o vídeo está com a criança presa, ou o próprio que montou o time primeiro e se desvencilhou do time, ele, por ter passado esse processo e não ter gerado o resultado que ele queria, ele simplesmente se desvencilhou. Mas o que acontece? Essa pessoa que agora ocupa o time que tanto no profissional como na Varza, hoje a gente dá o codinome de presidente, que é o dono do time em si. O que ambos, o que desvencilhou e o que está hoje? Ele queria realizar um sonho, que era o quê? Pegar os amigos que era da comunidade e efetuar um processo do quê? O quê? Como o sonho de todos, não tem como falar que não seja, porque é escancarado. Ser jogador de futebol, o que eu vou fazer? Eu vou gerar esse time, pôr para jogar, e a gente vai fazer um processo... o que acontece na Varza, né? O que acontece na Varza, que é o quê? Se você não conseguir o profissional, você vai praticar um hobby e vai jogar como se você tivesse... Você vai trazer aquela... experienciar como se você fosse um profissional. E o que acontece? Por que pedra de tropeço? Quando você cata, você tem que assumir uma responsabilidade dessa, e você não tem o nível de maturidade que é para ser, ou um projeto
que é para ser tocado, para alcançar algo maior, algo maior, algo maior, em prol de heroísmo, que é heroísmo? Para você, não sei se vocês têm ciência, mas para você ser um herói, você tem que alcançar um feito inédito e desse feito morrer. Você morreu. Você só vai ser reconhecido como herói quando você morrer. Simplesmente e claro. Então, o que acontece? Mas você por esse fato, você vê que essa criança interior ainda vive dentro da pessoa. Por quê? Porque os jogadores que estavam no vínculo, hoje não se encontram mais no time. Por quê? Porque elevou o nível que era um ritual do próprio condomínio. Entendeu? Se você não era bom o suficiente, você não fazia parte. Você tinha que catar, procurar as crianças do seu nível, né? Ou se você não tinha nível, você tinha que procurar as crianças do seu nível, chamar e esperar aquelas pessoas de alto nível ou de nível intermediário para você praticar o seu hobby. Entendeu? Entendeu? Aonde está o nível de amargura? O nível de amargura tão alto do nicho. Por quê? Porque esse time ele foi montado para realizar um sonho ou interpretar um sonho de um profissional, de ser um jogador profissional, mas fantasiado, né, analogicamente. Porém, o time evoluiu, mas as peças, as crianças, que hoje são tudo adultos, são pais, tem até avós, mas só que essas pessoas, elas estão com a criança interior dentro delas gritando, estão presas. Enquanto elas não se libertar, começa a bate aquela tristeza. Não sabe de onde vem a tristeza. Por quê? Porque a criança interior tá lá dentro dela gritando. E hoje, esse presidente, ele alcançou um ápice tão grande e plausível, que conseguiu ser campeão com o time. Porém, tudo tem um preço a se pagar. As crianças que era para ser todo mundo, todos estarem unidos em prol de um sonho maior, que era o quê? Era praticar um hobby, todo mundo junto, unido, e ser feliz, só pra ter aquele barato de criança. Porque a gente sempre vive com a criança interior dentro da gente gritante, né? Mas aí vai de você o que você faz. Se você faz ela sorrir ou se você faz ela chorar. E hoje as pessoas se encontram, nem mais se falam, entendeu? Nem mais se falam. Uns pararam de jogar bola por causa que gerou uma frustração imensa, e outros nem mais conseguem acompanhar o time. O porquê? E aonde eu quero chegar com isso? Quando você vai montar alguma coisa, não use o dedo indicador, que é o dedo do ego. Os olhos são espelho da alma. O que te afeta te domina. Então faça as coisas com consciência.
Não tô falando que o presidente não gerou, não fez o ato dele desesperadamente. Mas será que se o próprio estivesse só ter se preparado para brincar com seus com seus amigos, ou hoje pode ter se tornado colegas ou rivais, não sei. Hoje ter só ido numa quadra, brincar, só para tirar uma resenha, descontrair. A criança de hoje não estaria sorrindo, de vez chorando? E hoje a sua criança está sorrindo ou chorando? Será que você pegou uma responsabilidade, um ato, por causa do dedo indicador? Só para ter o ego inflado e ser percebido? Porque o que você quer, o que você explora, por exemplo, se fica suplicando dinheiro, 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 eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, o que mais você corre atrás é que nem pega-pega. Se você corre muito atrás, se importa muito, aquela coisa ela nunca vai ser sua. Boa tarde e sejam bem-vindos a Cerebrópolis. Tchau!